que a gente está fazendo sobre mulheres da Bíblia. Se você não assistiu as outras e quiser assistir, está no canal do YouTube da igreja. Nós vamos falar hoje sobre Dorcas. Ou, se você conhece o nome em aramaico, Tábita. Vamos ficar de pé, abrir em 2 Coríntios 5:10. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Até aqui. Não sei se vocês sabem, mas isso não é um socialismo, nem um comunismo, né? Você não vai receber igual porque você é crente, podem se assentar. Você vai receber o que você merece, de acordo com o que você fez, de bem ou de mal, porque o bem tem consequência boa, o mal tem consequência ruim. As duas coisas têm consequência. E eu escolhi Dorcas porque a gente, na escola bíblica da minha sala, a gente escolhe personagens. E aí, depois de um longo tempo estudando Davi, lendo versículo por versículo de 1ª, 2ª Reis, a gente tomou, assim, um rancinho, né? Por ler Davi, e eu amo Davi, mas as crianças quiseram mudar. Não, tia, vamos mudar, vamos escolher uma mulher, vamos mudar, vamos escolher uma mulher. Aí é bom que elas já tiraram as mulheres que estavam na história de Davi. Já matamos muitos personagens só na história de Davi. Fomos fazer um sorteio e saiu Dorcas. Eu falei, Dorcas? A única coisa que eu sei de Dorcas é que na igreja que eu congregava em São Paulo, os ministérios tinham um nome de personagens. E aí tinha o ministério de Dorcas, e que ajudava todo mundo na igreja. Mantimento era Dorcas, doação de roupa era Dorcas. E aí, na hora de fazer a chamada do resultado dos ministérios, que lá tinha isso, de presença e tudo, aí falava Dorcas. Era tudo que eu sabia de Dorcas. Falei, gente, eu já li a Bíblia e nunca achei Dorcas. Aí eu fui ler, é porque eu conhecia como Tábita. É a mesma pessoa. Tábita era o nome dela em aramaico e Dorcas em grego. Porque o Império Romano era tão forte ali que mudava até o nome das pessoas. Tinha um nome na língua deles e um nome na língua do Império. Nós não chegamos nisso. Todo mundo aqui está com o seu nome, né? Exato. A não ser que comece a ofender aqui os nomes. Então, a história, a gente tem aprendido muito com a vida dessas mulheres. E hoje nós vamos fazer várias perguntas mentais. Eu dou dando a dica que a pergunta é mental. Você não precisa perguntar em voz alta e muito menos responder, tá? Não precisa. Porque as perguntas não são fáceis. As respostas, muito menos. Então, assim, mental. Não precisa externar, tá bom? A história de Dorcas está em Atos 9, de 36 a 42. Eu vou abrir outros versículos no meio, mas você deixa a sua Bíblia aberta aí em Atos 9, 36 a 42. Então, 36. Na cidade de Jope, havia uma seguidora de Jesus chamada Tábita. Este nome em grego é Dorcas. Ela usava todo o seu tempo fazendo o bem e ajudando os pobres. Jope era uma cidade portuária. O que é isso? Uma cidade que tinha muita pesca, porque era mar, porto, certo? A atividade econômica dessa cidade era pesca. Então, a maioria dos homens para ganhar dinheiro, das famílias para ganhar dinheiro, eram pescadores. Qual era o problema? Naquele tempo não era assim, eu sou médico, e você, filho, vai querer ser o quê? Eu vou querer ser TI, vou querer ser advogado. Não. O pai era pescador, o filho era pescador, o neto era pescador, era todo mundo pescador, porque eles ensinavam um ao outro, certo? Então, a atividade da família era ser pescador. Quando eles iam para o mar pescar, eles pegavam os homens daquela família e iam para o mar pescar. O que acontecia quando o barco afundava? Quando acontecia um acidente no mar? Morriam todos os homens. Então, era uma cidade que tinha muita viúva. Mas as viúvas naquela época não era que nem nós, empoderada, guerreira. Inclusive, eu estou querendo entregar essa pasta, se alguém quiser pegar. Quero dar uma voltada. A guerreira, eu estou um pouco cansada. As mulheres dependiam dos maridos. Então, os maridos morriam, os filhos morriam, às vezes o pai morria, ou já tinha morrido, e elas ficavam
à mercê, mendigando, perdia casa, perdia tudo, porque eles tinham que pagar imposto. Não pagava imposto, o Roma ia lá e pegava os bens. Então, elas ficavam abandonadas. Então, esse era o contexto lá de Jó. Aqui, no 36, fala, havia uma seguidora de Jesus. Ser chamada pela Bíblia como seguidora de Jesus indica que ela não só cria que Jesus era o Messias, mas ela também praticava o que ele ensinava. Porque muitas pessoas criam em Deus, criam em Jesus. Acredita. Mas faz o que ele está falando para fazer? Não. Então, quando é chamado de discípulo, de seguidor, é porque segue os passos, faz o mesmo caminho. Então, ela era considerada uma mulher que cria em Jesus e que também praticava o que Jesus falava. A gente não pode ser crente, irmão, só no intelecto. Saber a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, entender que Jesus veio para salvar a todos, e isso não sair no nosso comportamento. A palavra vai falar de fruto do Espírito. Você pode participar de todos os ministérios da igreja, que é uma tarefa bem pesada, e ir para o inferno. Porque não é a igreja que te salva, não é o ministério que te salva, não é o tanto de atividade que você faz com perfeição dentro da igreja que te salva. É a sua vida, o seu comportamento. Deus não mandou pegar ministério, Deus mandou ir de pregar. Então, a gente tem que saber o que é que Deus espera de nós. E aí, a gente pega um monte de coisa para não fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. A gente tem que ser crente no comportamento. Por isso que eu falo para vocês, o que você é aqui na igreja, você tem que ser lá fora. Porque aqui eu acho vocês tudo santo. Tudo. Tem história, eu contei isso no Ministério Infantil, não para as crianças, para as professoras que estão fazendo o curso. E aí, uma delas lembrou de uma história que uma vez chegou num pastor uma mulher com as malas e os filhos. Aí o pastor falou, o que foi? Eu vou morar aqui. Não, você não pode morar aqui. Não, eu vou. Eu vou porque eu quero ficar casada com o marido que eu tenho aqui dentro da igreja. Porque ele, quando sai dessa porta, é péssimo. Então, eu quero casar com o marido daqui, ele é bom aqui na igreja, eu vou ficar aqui. Eu vou morar aqui na igreja. Deus está vendo. Não é a gente que julga as pessoas. É Deus. E não é um julgamento de ver se a pessoa está com uma conduta certa ou uma conduta errada. É um julgamento de condenação. A gente não tem poder para condenar e nem para absolver ninguém. Outro dia, uma pessoa estava querendo me provar na palavra que ela estava certa. Só que Deus mandou entregar para ela que ela estava errada. Chegou uma hora da conversa que eu falei para ela, você já me convenceu. Você está certa. Mas não foi isso que Deus mandou eu te falar. Não adianta você me convencer com a palavra. Quem te condena está falando que está errado. Não adianta você me provar biblicamente que você tem razão de estar assim, porque você tem motivos. Quem te condena está falando que está errado. Eu estou convencida, estou com você. Se Deus me chamar na hora de te julgar, eu vou falar, parecia certo mesmo. O senhor tinha falado que estava errado, eu entreguei o recado, mas parecia certo. Vai ajudar você? Não vai. Não vai. Então não adianta a gente tentar provar para as pessoas, depois que Deus fala que a gente está errado, que a gente tem motivo para estar errado. Não vai adiantar. Deus tem acesso ao seu pensamento, ao seu coração, à sua intenção. Deus sabe melhor de você do que você mesmo. Porque eu já menti para mim, não sei vocês. A gente mente pra gente. Não, eu já perdoei. Tá? Perdoado. Eu lembro, mas eu não tenho mais aquela dor. Aí Deus bota outra situação, você... Aí Deus fala, o que é isso? É trauma. Trauma, vamos ver, dor emocional não tratada. Então acho que, né, não tá perdoado. É isso, a gente mente pra gente. Não, mas eu... isso aí deixa pra lá, nem lembro mais. Será? Deus vai colocar outra situação parecida. Se o gatilho do trauma fizer assim, ó, plá, desarmar, você pode voltar lá no seu joelho e falar, Deus, achei que tava, mas não tá não. Não tá perdoado não. Não fiz direito. Algum momento eu ainda... Tá aqui. E eu preciso de ajuda. É isso. Outra parte do versículo fala, ela usava todo o seu tempo. A palavra não fala que ela usava uma parte do seu tempo.
a maior parte do seu tempo, grande parte do seu tempo, a palavra fala, ela usava todo o seu tempo. E ele fala duas coisas. Fazendo o bem é uma informação. E ajudando os pobres é outra informação. O que o versículo está querendo falar? Que ela fazia o bem para quem era necessitado e para quem não tinha necessidade. Ela fazia o bem para as viúvas que precisavam, estavam em situação complicada de vida. Mas ela também fazia o bem para as pessoas que não precisavam e que talvez não mereciam. A gente não faz o bem porque a pessoa merece. A gente faz o bem porque é uma semente nossa plantada. A gente não faz o bem. Eu gosto da Gabi, vou fazer o bem. Aquele já pega no meu calo, então não. É semente. Você está plantando uma semente boa ajudando a Gabi, uma semente péssima prejudicando a vida da outra pessoa. Você não faz o bem pela pessoa, você faz o bem porque é uma semente sua plantada. O que é que você quer colher? É o que você tem que plantar. O mundo tem um ditado que fala, fazer o bem sem olhar a quem? É isso. A pessoa não merece, você não está fazendo por ela. Você está fazendo porque Deus mandou e é semente para você. O que ela vai fazer com isso, problema dela. Eu falo que eu não tenho veia social. A pessoa pede dinheiro para mim no semáforo, eu falo para o Thiago, eu não vou dar. Aí vai usar droga. Ele falou, Deus não mandou você perguntar para que a pessoa vai usar o dinheiro, Ele mandou você ajudar os pobres. Já aconteceu de eu dar a menor nota da carteira e Deus falar, dá a maior. Eu falei, ele não merece a maior. Certeza, deve ser desviado ainda. Negou você, eu vou dar a minha maior nota. Mas ele negou quem? Cristo. O problema é de quem? De Cristo. E o meu? Vou ficar com um se desobedecer a Deus. Falei, tá aqui a nota. Tiago deu a nota, ele olhou assim. Falei, não é de coração, é só de obediência mesmo. Dá a nota. É isso, quando você, eu não estou sentindo. Então faz por obediência, sem sentir mesmo, que dá certo. Dá certo. Deus sabe. Que tipo de pessoa você e eu temos sido? O que será que Deus vai ter para falar de nós quando a gente chegar na frente dele? O quê? A gente vai receber conforme o que a gente fez de bom ou de mal. O que será? Já parou para pensar nisso? O que será que ele tem para falar de mim? O que será que... Porque a gente se preocupa, né? Eu vou dar esse recado, a pessoa vai me odiar, vai me praguejar, capaz de fazer até uma oração contrária, mas eu vou dar. A gente se preocupa com o que a pessoa vai me... Não, eu não posso falar desse jeito na igreja. O que os irmãos vão pensar? Eu não posso fazer tal coisa, eu não vou postar isso daqui, porque senão as pessoas vão pensar o quê? O tempo inteiro a gente se preocupa com o ser humano que não tem nada a ver com a nossa vida e não tem poder algum sobre nós. O que eles vão pensar? Mas a gente não se pergunta, o que Deus está pensando de mim fazendo isso aqui? O que Deus está pensando de você quando ninguém está vendo você? O que Deus está vendo quando nenhum homem tem acesso para ver em você? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Paulo escreve uma carta de orientação à igreja de Filipos, agradecendo porque ele estava preso e a igreja estava mantendo ele financeiramente e também para que eles se mantivessem firmes e unidos. Paulo estava na prisão. Que tipo de carta será que a gente escreveria se nós estivéssemos na prisão pelo nome de Cristo? Deixa eu falar. Paulo era rico, estudado, alta posição em Roma e era judeu. Ele era da nata dos judeus e da nata de Roma. Ele era só nata. Porque quando tinha posição em Roma não era nada para os judeus. E quando era alguma coisa para os judeus não era nada para Roma. Paulo não. Paulo era o teto dos judeus e de Roma. Ao olhar de alguns, não precisava de Deus para nada. Ele já tinha conseguido tudo. Mas ele largou tudo para ser perseguido e para ser preso pelo nome de Cristo. Paulo era um assassino de cristãos e virou apóstolo. Implantando igreja. A gente segue o que Paulo fala de como tem que ser na igreja até os dias
de hoje, porque aonde abunda o pecado, superabunda a graça. Se você foi ruim pecando, se você está ruim pecando, experimente ver o que você vai ser na mão de Deus obedecendo. É muito maior, é muito maior. Todos aqui estão sujeitos a pecar. Todos. Todos. Pecou, tem uma receita básica. Reconheça que você pecou, que você errou e acabou. Acabou. Paulo escreveu assim na prisão. Você tem que entender que também tem uma questão de ego aqui, né? A pessoa é o top do top, de repente, vai presa. O que o povo olha? Com dó. Gente, não tem nada pior do que uma pessoa arrogante. Ou uma pessoa... E o Paulo era colérico. Então, ele tinha que ser tratado na arrogância. Do que alguém olhar com dó para ela. Do que ela se sentir num ponto inferior do que o que ela estava. A gente sobe com muita facilidade. Ninguém estranha subir na vida. Já experimentou descer? Já experimentou ter casa, carro, influência e aí perde tudo? E aí as pessoas olham assim, ao invés de olhar assim? Isso dói, dói. Jó passou por isso. E as pessoas ainda falam para você, nossa, que pecado você cometeu com essa desgraceira toda. Paulo estava brigando por Cristo e ele devia ouvir umas besteiras dessas. Falou, nossa, estava melhor matando, né? Agora que está aí o bonzinho, olha o estado que você está apanhando, tudo marcado, na prisão, doente, não tem um cobertor. Aos nossos olhos, Paulo tinha saído do caminho de Deus. Vamos pensar, uma pessoa que está aqui em cima e começa a obedecer a Deus, fazer tudo, e não tem um cobertor. Precisa da ajuda de gente que não está obedecendo a Deus para ajudar. Se a gente pegar pela teologia da prosperidade, Paulo era um fracassado. Quem é Paulo? Você acha que você vai ter o mesmo lugar que Paulo no céu? Não vai. A gente não tem coragem de ir contra a nossa convicção, que dirá ser preso pelo nome de Cristo. E a palavra fala sobre os que a gente olha e acham pequenos, o que serão no reino dos céus. Deus tem uma ótica diferente. E se a gente for analisar pela nossa, a gente vai achar que Deus está errado, Deus é injusto, Deus é malvado. Como diz o pastor Luciano Subirá, Deus era um no Antigo Testamento e no Novo ele se converteu e ficou bonzinho. E você já ouviu falar de Deus? Ah, mas você já viu o Deus do Antigo Testamento? A primeira frase que eu falo, já, ele continua o mesmo hoje. Você tem medo dele, é bom você se consertar, porque ele continua sendo o mesmo. A pessoa fica assim, ó. Não, mas Jesus veio, Jesus é mais maneiro, mais bonzinho. Eu falei, ah, sim, claro. Mandou você parar de fazer para você ser. A pessoa fica assim, ó. Ela dá até ré, fala, opa, acho que eu não entendi direito. É isso? A carta de Paulo enquanto estava preso. Filipenses 2, 12 e 16. Portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que estou ausente. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação. Completar a salvação não é um ato único. Você aceita a Cristo e completa com as suas obras. Não adianta fazer obras e não aceitar a Cristo. E não adianta aceitar a Cristo e não fazer obras, porque você vai chegar lá incompleto com a sua salvação. 13. Pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dEle, tanto no pensamento como nas ações. De novo, duas coisas. Pensamento e ação. E detalhe, nosso fracasso é tão grande que Deus precisa agir para que a gente consiga obedecer. Deus está sempre agindo para que vocês obedeçam à vontade dEle. Nem obedecer, que é nossa obrigação, a gente consegue fazer sem a ajuda de Deus. Olha que beleza de pessoa. Como que Deus ama esse povo, eu não sei. Eu estou no povo que eu estou falando. Não sei. Porque eu não tenho nada para entregar para Deus. Nada. A gente não tem nada. E as coisas que Ele mandou, nós não conseguimos fazer sem Ele ajudar a obedecer. Ele ajuda a gente a obedecer e a gente escolhe não querer. 4. Eu já falei para vocês sobre completar a salvação.
Façam tudo sem queixas nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio das pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas no céu, entregando a elas a mensagem da vida. Se agirem assim, eu terei motivo de sentir orgulho de vocês no dia de Cristo, pois isso mostrará que todo o meu esforço e todo o meu trabalho não foram inúteis. Ele falou, no meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas no céu. No meio de quem? Das pessoas que não querem saber de Deus. Vamos pensar aqui na estrela. Você quer ver uma estrela? Você chama ela? O que é que você faz? Olha para cima. A gente vai olhar para o céu de Campinas e vai ver a estrela, que a gente sabe onde ela está. A gente sabe o que é uma estrela e sabe onde ela está. Mas se você for pegar ela, ela não está no céu de Campinas. Ela está na galáxia. Assim somos nós. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos a esse mundo. A gente pertence ao reino dos céus. Mas nós precisamos brilhar aqui, para que as pessoas que necessitem olhem e saibam onde a gente está. Apertou, preciso de um crente. Se ninguém está fazendo isso com você, você está andando errado. Se ninguém está te procurando na hora do sufoco, você está sendo crente errado. Se você não está sendo uma referência de crente, você está sendo crente errado. Eu falei para as meninas, eu sempre fui crente. Nasci na igreja. Teve uma época da minha vida que eu falava assim, eu sou crente. A pessoa fazia assim, você é crente? Eu ficava triste. Falei, gente, só porque eu ando maquiada, arrumada, cheia de coisa, parecendo uma árvore de Natal, a pessoa acha que eu sou crente. Como vocês podem perceber, não mudou muita coisa, né? Continuo andando, agora maquiagem borrada, mas quando não choro. Maquiagem, cheia de penduricalho, eu gosto de me arrumar. Aonde eu vou, as pessoas falam assim, você é pastora, né? Eu falo, não. Agora eu tenho que falar em treinamento, porque Deus me deu uma. Outro dia, e é assim, que Deus não humilha ninguém. Não é essa experiência que eu tenho na minha vida. Se Deus não humilhou você, você levanta a mão pro céu e dá glória a Deus. Porque não é. Eu falei um negócio baixinho pra pessoa, tava só eu e ela conversando, calhou de ser um profeta. Na reunião da escola dos meus filhos. Ele falou, minha amiga é pastora. Eu falei, não sou. Falei pra ela. O profeta escutou lá do outro lado, quase que veio marchando até mim. A hora que ele veio, eu falei, me deu uma bordoada, só que nesse momento, todo mundo ficou quieto. Ficou um silêncio que dava para ver a mosca voar, só para eu ser humilhada em público. Ele falou um monte de coisa, uma delas foi, por que você recusa o seu chamado? E eu aqui, Deus, não estou recusando o chamado, mas é que eu não terminei teologia, e eu não sou pastor, eu fui consagrada. Aí ele fez assim para mim, por quem você espera a consagração? Aí eu, é que eu fui ensinada. Aí eu calei a boca, porque ele fez assim, quem te deu o cajado? Aí eu parei, eu falei... Ele saiu, eu falei pra minha amiga, a culpa foi sua. Não tinha nada que ter falado. Ela, você que não quer enxergar o que Deus falou. Eu falei, vou parar de falar, senão o profeta vai voltar e eu vou passar mais vergonha. E aí saímos da sala, mas foi assim, quando Deus me deu o cajado, ele falou assim, engraçado, o seu cajado tem uma ponta. Uma pontinha no cajado. Eu não entendo nada de ovelha, irmão. Falei, fui no Google. Chat GPT, eu tenho uma amiga que ela apelidou o chat dela de Luno. Fui lá no meu Luno e fiz assim, o que é cajado pontudo? Cajado pontudo é para lidar com ovelha rebelde. Porque ele enrosca e puxa. Aí eu falei, eu não quero cajado não. Que cajado duro esse daqui. Culpa da minha mãe. As ovelhas que Deus deu para ela. As promessas da vida dela que eu vou ter que dar continuidade. Culpa dela. Eu não tenho culpa de nada, vocês já perceberam, né? Nada. O meu temperamento não tem nada a ver com isso. Nada. Nada. Eu sou maravilhosa, muito linda. Bom,
Então, quando Deus fala que a gente tem que ser estrela, é isso. A gente não tem que estar no meio. A estrela não fica aqui, ó, vai procurar uma estrela lá no céu. Você não vai achar. Tem local adequado para achar estrela. Tem momento adequado para achar estrela. Mas todo mundo sabe onde ela está. Todo mundo sabe qual é a função dela. É assim. Todo mundo tem que saber onde a gente está. Todo mundo tem que saber qual é a nossa função. Porque a gente tem que brilhar. Agora, estrela apagada, pergunta ali pro Daniel como é que faz para achar uma estrela que não brilha dentro de um buraco negro. Eu comecei a ver a explicação. Aí eu falei, não, é melhor falar. Maiores perguntas, procura ali o Daniel. Ele já sabe, já estudou. Se você tiver dúvida das estrelas que não brilham, vai conversar com o Daniel. Daniel, tá com você. Pessoal do YouTube, procura o Daniel na rede social. Pastor Daniel ali, procura ele, entendeu? Rede social. Atos 9:37. Naqueles dias, Dorcas ficou doente e morreu. Lavaram o corpo dela e depois o puseram num quarto do andar de cima. Jope ficava perto de Lida. Quando os seguidores de Jesus em Jope souberam que Pedro estava em Lida, enviaram 2 homens para levar-lhe o seguinte recado: por favor, venha depressa até Jope. Se Deus falar para você, alguém vai correndo na sua casa, manda um recado, por favor, venha depressa, você vai? Ou você vai falar, para quê? Quem é que está me chamando? De quem que é o recado? Vai fazer o que lá? Pedro escutou, venha depressa. Vamos depressa. E foi. A gente não vai. A gente fica questionando para ver se vale a pena ir. A gente parece o judiciário do céu. Não, vamos protocolar. 7 dias úteis. Então Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram para o quarto de cima. Todas as viúvas ficaram em volta dele, chorando e mostrando os vestidos e as outras roupas que Dorcas havia feito quando ainda vivia. Gente, quantas costureiras será que tinha em Jope? Será que a única costureira era Dorcas? Por isso que eles estavam chorando? Gente, eles não estavam chorando pela costureira. Dorcas usava o talento que Deus tinha dado para ela, para ajudar as pessoas. Mas ela representava Cristo no meio deles. Você vai usar os seus dons e talentos para ajudar as pessoas. E depois, quando você ganhar o coração delas, aí você fala da palavra. Agora, você não se relaciona com ninguém da sua vizinhança. Você não fala com ninguém do seu trabalho. O pessoal dá graças a Deus o dia que você falta. Se você morrer, as pessoas vão comemorar ou vão chorar? Vão entender. Agora recebemos o livramento do Deus que lhe falava tanto. Morreu. Ou vão falar, meu Deus do céu, como é que nós vamos fazer sem essa pessoa? Como que a gente vai fazer? Será que as pessoas, seus vizinhos vão saber que você morreu? O pessoal da igreja vai perceber que você morreu? Se ninguém perceber, você está andando errado de novo. Você não está sendo crente certo. As pessoas têm que sentir a sua falta. Reflita aí o que vão pensar quando você morreu. Morreu fulano. Luto. Preto no Instagram. Vai ter alguém no seu enterro? Então Pedro mandou que todos saíssem do quarto e em seguida se ajoelhou e orou. Depois virou-se para o corpo de Dorcas e disse, Tábita, levante-se. Ela era conhecida como Dorcas. Ele chamou ela do quê? O que falam que você é para Deus não importa. Importa o que Ele fala sobre você. Podiam chamá-la de Dorcas à vontade. Para Deus ela era Tábita. Ela abriu os olhos e quando viu Pedro, sentou-se. Pedro pegou a mão dela e ajudou a ficar de pé. Em seguida, chamou toda a gente da igreja, inclusive as viúvas, e a entregou a eles viva. Chamou toda a gente da igreja. Ela fazia falta na comunidade e não só porque fazia vestido. E Deus colocou isso claramente, porque a gente quando lê fala assim, é lógico, as viúvas iam ficar sem roupa.
Aí por isso que estava chorando. Ela dava de graça, as outras deviam cobrar. Então, para não falar isso, Deus falou, a igreja também. A igreja estava lá, chorou e pediu para ressuscitar ela. A igreja vai pedir para ressuscitar você? Você é uma pessoa relevante? Você impacta? Se você não impacta, você está andando errado. Nós amamos usar a muleta da incapacidade para esconder a nossa desobediência, a nossa falta de vontade em colaborar com Deus. Ai, mas eu não falo bem. Ai, mas eu não sei a Bíblia. Ai, eu não sei a Bíblia porque eu não sei ler. Ai, eu leio a Bíblia e eu não entendo. Aí a gente fala, vai pro louvor então, eu não canto bem. Me falta o fôlego, eu desafino, eu perco o negócio batendo palma. Aí a gente fala, então vai pra portaria. Eu não sou simpático, não gosto de chegar em gente estranha. Aí você fala, vai servir um café. A pessoa não consegue servir o café. Irmão, você não quer trabalhar. Você não tem dificuldade, você é a dificuldade. Como que Deus vai agir através da sua vida se você é a própria dificuldade? O Satanás nem está dando conta de você. Falar isso aí com você. Você criou, você fica ali com ele. Eu vou pegar os outros que me ouvem. Esse aí nem eu ouve. Eu só ouvi ele. Como, gente? Não consegue fazer um nada. A Dorcas trabalhava na igreja? Ela era presbítero? Ela era pastora? Ela era do louvor? Ninguém falou aqui do que ela fazia na igreja. Mas a igreja estava lá chorando por ela. Por quê? Porque ela era relevante. Não são grandes coisas que nos fazem relevante. Eu tive que pedir, pelo amor de Deus, para alguém se voluntariar a servir água aqui. Os meninos da portaria, essas bênçãos, que se voluntariaram também para ficar na portaria. Aí se voluntariaram para servir a água. Porque não tinha ninguém para servir água. Precisa de curso superior? Um bom relacionamento interpessoal? Inteligência emocional? Vai lá pegar uma água e botar aqui? Está cheio de atividade na igreja que não está sendo feita porque não tem ninguém para fazer. A gente está muito preocupado com o nosso eu. A palavra de Deus compara a arrogância e soberba como idolatria. Sabe por quê? Porque na arrogância e na soberba, o ídolo é você. Aí você fala, não, eu não adoro ninguém, eu sirvo a Deus. Você serve a você, porque você faz o que você quer. Quando você obedece a Deus é porque você concordou. Não porque você... Foi pra Maia o coração, é que o povo ficou assim, ó. Ela estava olhando pra mim, eu fiz o coração pra ela. Você concordou. Você não obedeceu. Obedecer é dar sua nota maior sem estar sentindo nada de dar e ainda tá acusando ele. Isso é obedecer, quando você não está sentindo. Quando a gente... Aí Deus manda você fazer um negócio. Você vai e faz outro. Teve uma época da minha vida que eu estava sobrecarregada. E Deus falou assim, eu queria fazer tudo, irmão, na igreja. Tudo. Para Deus me dispensar do pastorado e da teologia. Eu peguei casais, eu peguei ministério infantil, eu peguei o louvor, eu peguei pregação. Tudo bem que o Benê teve que cantar aqui para eu pegar a pregação, mas eu peguei a pregação. Eu estava na escala de abertura. Eles vieram para a igreja num dia que eu estava em tudo. Até pedir desculpa, graças a Deus eles voltaram. Porque eu não queria fazer teologia, porque eu não queria o pastorado. Eu não tenho problema de fazer curso. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é faculdade e curso. Tem uns 500 diplomas. Só não tinha o diploma que Deus queria. Aí Deus falou, faça teologia. Eu falei, vou fazer psicologia. Psicologia. Fui lá na PUC com a minha avó, me matriculei, passei em psicologia, tudo pago. Minha avó pagou. Tudo pago. Descobri que eu estava grávida sem estéreo. Falei, como que eu vou fazer? Deus falou, eu mandei você não fazer. Aí, Deus, perdão. Perdão, Deus. Entendi logia. Era teologia, não psicologia, né? Deus, devolve o dinheiro da minha avó. Minha avó pagou tudo, devolve o dinheiro. Fui lá com meus laudos médicos, a minha avó para despertar uma pena e eu. Cheguei lá, falei pra moça, eu preciso do dinheiro de volta, porque, ó, tá vendo, eu era estéril, mas eu tô grávida. Vocês são católicos, né? Acredita em Deus. É isso. Me mandaram pra sala do reitor com essa frase, a minha avó. Só olhou pra mim, tipo, ó, pelo
Cheguei lá, o reitor olhou os exames e tudo. Aí ele falou, bom, parece que você está vivendo um milagre. Eu falei, eu preciso outro da sua bondade para devolver o dinheiro da minha avó, porque o dinheiro é dela, foi ela que pagou. Eu digo mais, está acontecendo porque Deus mandou fazer teologia e eu não estou fazendo psicologia. Aí ele fez, nós temos teologia também. Eu falei, não, mas agora eu estou grávida. E aí passou o tempo do TEL, e aí agora eu estou fazendo teologia. Aí eu estava sobrecarregada, Deus mandou minha mãe morar lá no meu prédio, porque eu implorava, eu chorava dia e noite, o Thiago socado na empresa 12 horas por dia, e eu sozinha com as crianças, e no meio de um monte de médico que a gente estava correndo com a Luísa, e aí eu falei, Deus, me dá um socorro. Deus mandou minha mãe lá, ela morou 1 ano não gostando, morou 1 ano e 7 meses, porque quando a gente gosta é assim, 1 ano, 7 meses, 3 dias, 2 horas, 55 minutos, eu morei lá, né mãe? Quando a gente tá com o coração, é isso. A gente sabe os dias, os minutos e tal. A benção a gente não lembra quando aconteceu, mas quando é ruim a gente lembra. Aí mandou, minha mãe me ajudou. Aí passou o sufoco, aí Deus falou, agora acabou, teologia. Aí tirou minha mãe do prédio. É isso. 42. As notícias a respeito disso se espalharam por toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Deus tem um propósito em todas as coisas. A Dorcas era muito relevante ali, no miolinho dela, como nós temos que ser. A morte dela fez sair para tudo quanto é lugar. Porque falar de Jesus, comentar que uma pessoa é muito boa sem os outros merecerem é uma coisa. Uma pessoa morrer e ser ressuscitada, vamos combinar que é relevante para qualquer religião. É relevante para qualquer público. Porque todos nós sabemos que nós não temos poder sobre a morte. E nem sobre a vida. A gente precisa de algo superior para ter morte, para ter poder sobre a morte ou sobre a vida. Tenta dar a vida para algum ser inanimado. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Alguém que está morrendo, tenta tirar, não vai conseguir. Então a gente precisa de Deus para isso. Então, com isso foi relevante para tudo. Deus tem poder de ressuscitar. Deus tem poder de desviar a bala. Eu sou testemunha viva disso. Quando eu marquei meu casamento com o Thiago, a gente começou a ganhar uns presentes 1 mês antes do casamento. Nós fomos num apartamento que a gente morava ali atrás da Unip. E a gente foi levar as coisas pro apartamento. Minha sogra ia junto, sentada no carro do Thiago. Ela estava na porta, abrindo a porta do carro. Ela deu uma fisgada na cabeça dela, ela perdeu a visão, de dor. Ela falou, nossa, Má, atacou a minha enxaqueca, eu não vou conseguir ir. Aí eu falei, não, então fica, a gente já volta. Minha sogra ficou. A gente saiu, passou um pouquinho, passou a dor de cabeça da minha sogra. Saindo do prédio, um carro me fechou e me jogou ali para Comendador Enzo Ferrari. E o Thiago seguiu por trás ali da Unip. Como eu tinha ficado para cá, ele foi me encontrar passando por baixo do pontilhão. E ele levou 3 tiros. Um na testa, um na cabeça por trás e um na lateral. Todas as balas pegaram no banco que a minha sogra estaria sentada. Todas. O Thiago chegou no policial que estava ali, o policial olhou a marca do vidro, olhou para o Thiago, olhou para a marca do vidro, abriu o carro para ver se tinha mancha de sangue. Ele falou, quem era o motorista? O Thiago falou, eu. Estava dirigindo a hora que eles deram esse tiro? O Thiago falou, sim, foi ali no pontilhão. O guarda falou, você é de que religião? Ele falou, sou crente. Ah, isso, é isso. Pode agradecer a Deus, porque bala não faz curva não, viu, rapaz? Bala não faz curva, não sei como você está vivo. Era para ter pego na sua testa e o de trás na sua cabeça. Eles foram tudo pro lado do banco. O Thiago, a hora que chegou, subiu assim na garagem da minha sogra, meu sogro vendo o carro com o tiro, as nossas pernas fizeram até assim. A gente só não desmaiou porque falou assim, morto não tá, porque morto não dirige. O que aconteceu? Aí ele contou. Então, bala desvia. Mas tem que ser propósito de Deus. Esta semana, nós perdemos um evangelista chamado Charlie Kirk. 31 anos. Casado há 4 anos. Pai de 2 filhos, uma de 3 e um bebê. Qual que era o propósito do Charlie? Ele montou uma empresa que monta tendas nas universidades dos Estados Unidos
para ser contestado e responder biblicamente. Então, ele fazia uma fila de estudante e falava, por que eu preciso acreditar em Deus? Por que eu não posso, sendo homem, me relacionar contra o homem? Por que eu não posso ser a favor ao aborto? E aí ele respondia na palavra. Ele foi assassinado na frente da filha e da esposa na faculdade dos Estados Unidos. Por uma pessoa de 22 anos do partido da esquerda. Eu vou falar para vocês. Não tenha político de estimação. Mas você precisa saber qual é a cartilha que ele segue. A cartilha que a esquerda segue quer acabar com a igreja. Porque o princípio do pensamento deles é que não há ninguém soberano acima do governante. E Deus coloca essa verdade deles em xeque. Então, eles querem acabar com a palavra de Deus. Esse é a pontinha do iceberg. A ideia é muito bonita, gente. Eu, inclusive, no meu tempo de ignorância, eu nasci na igreja, achava super válida a ideia de todo mundo ficar bem. Só que ninguém fica bem sem Deus. E é impossível todo mundo ficar bem. Sabe por quê? Porque depende das nossas ações. E esse é um princípio que Deus colocou na terra para a humanidade. Você não vai ficar bem se você não fizer por merecer. Porque são sementes, é colheita, é plantação. Eu posso pegar e te dar tudo. Em 3 meses você voltou para o lugar. Já viu gente que tira da rua, da casa, dá tudo. O programa de TV adora fazer. Aí vai visitar a pessoa no ano seguinte, ela voltou para a rua. Deixaram ela com casa, com emprego, com tudo. Em 1 ano ela voltou para a rua. Então não existe como. Por quê? Porque Deus não é socialista. E se você não entendeu isso ainda, vai orar, botar seu joelho no chão e perguntar para Deus como as coisas acontecem. Não vá pela sua própria inteligência, porque a palavra diz que nós não temos inteligência. Tolo é aquele que vai pela própria inteligência. As coisas não são políticas, são espirituais. Nós estamos vivendo uma guerra espiritual. Todo mundo falou assim, ele é igual o Nicolas Ferreira do Brasil. Nicolas Ferreira do Brasil é deputado. Ele não era político. Ele não tinha cargo político nenhum. Digita o nome dele no Google, você vai ver que ele não tem nada de cargo. Eu não o conhecia. Mas eu chorei a semana inteira. É comum você ver missionários mortos. Minha mãe recebe sempre notícia. Sumiu, mas não nos Estados Unidos, mas não no Brasil. Parece que está longe. E aí a gente não se envolve. E aí a gente não entende que a questão é espiritual. Se não fosse assim, não estaria na palavra que é Deus quem estabelece reis e Deus quem estabelece governos. É Deus. Tudo é Deus. Escutem, por favor, porque é de uma pessoa que separa a vida inteira em caixa. E essa foi uma das verdades mais duras de eu encarar. Não tem mundo espiritual e o mundo secular. Existe o mundo na terra e o mundo no céu. E tudo pertence a Deus. Acabou. Tudo pertence a Deus. Você não escolhe como você vai servir a Deus. Deus escolhe por você. E se você não obedecer, tem consequência. E se você obedecer, tem consequência também. Eu vou falar para vocês por que o Charlie Kirk foi morto. Coloca o vídeo de Jesus para mim aí, por favor. Eu coloquei Jesus do The Chosen falando, mas isso está escrito em Lucas 21, 12 a 19. E vocês vão ser odiados por todas as nações por minha causa. E muitos falsos profetas surgirão e vão enganar a muitos. E então, porque a morte vai aumentar, o amor de muitos vai esfriar. Mas
aquele que perseverar até ao fim, este será salvo. Então este evangelho do reino vai ser pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. E aí, o fim vai chegar. As coisas estão apertando e vão apertar mais. Não acreditem em palavras de prosperidade, porque não é esse o tempo. Nós estamos vivendo um tempo como de Jeremias. A idolatria do homem está tão grande por ele mesmo, que ele não está conseguindo ouvir o que Deus está falando. E nós, como igreja, não estamos fazendo o nosso papel. Deus não levantou a gente para vir aqui assistir culto de quarta e domingo. Isso aqui é para te confrontar e para você ser abastecido, para sair e falar de Deus para as pessoas. Porque a hora que todos ouvirem, aí será o fim. E Cristo vai voltar. E a gente fica, Deus, quando é que o Senhor vai voltar? Deus, o Senhor não está vendo? Por que o Senhor está permitindo tantas coisas? Por causa do nosso pecado. Omissão também é pecado. Em algumas sociedades, omissão é crime. Se tiver um médico e uma pessoa morrendo e ele não atender, é omissão de socorro. Ele vai preso e perde CRM. O que Deus vai fazer com a nossa omissão? Porque a gente não quer se envolver em confusão, a gente não quer parar de ter as nossas férias, a gente não quer parar de ter as nossas rotinas e o nosso cotidiano. Eu não estou falando de vocês só não, irmão, estou falando de mim. Eu não estou querendo entregar um recado, porque eu sei que vocês não vão gostar. E aí eu canto que eu vou dar minha vida por Cristo? Eu vou entregar o recado, vocês só não vão gostar. Mas vou continuar viva, vivendo minha vida. E eu não quero. E se ele me pedir coisas mais difíceis? O Charlie Kirk era marido. Será que a gente está preparado para ver o nosso marido tomando um tiro na garganta? Ele era filho de alguém. Será que a gente está preparado para ver nosso filho de 31 anos tomando um tiro na garganta? Ele era pai. Será que a gente está preparado para ver o nosso pai tomando um tiro na garganta pelo nome de Cristo? Eu vou responder para vocês. A gente não está preparado. A gente não está preparado. A parte boa é que nem todos são levantados para ser mártir. Mas o mínimo que Deus está pedindo para todo cristão a gente tem que fazer. O mínimo a gente tem que fazer. A gente tem que deixar de se idolatrar, de querer a nossa vida bela e confortável e falar para Deus o que é que o Senhor quer que eu faça. Como que eu posso te servir? Eu tenho feito essa pergunta para Deus. Falo, Deus, como que eu posso ser essa estrela aí para brilhar? Como? É para continuar falando mal de política? Vamos falar mal de política, porque a política está desse jeito por causa do povo. Hoje a gente orou pelo povo. Se o povo não mudar, o governante não muda. Deus dá ao governante que o povo merece. É pelo povo, gente. O rapaz morreu assassinado, brutalmente assassinado, e as pessoas comemoraram. Porque ele tinha visões radicais. A visão radical dele. Aí me fala, ele é crente, está falando da palavra e é brutalmente assassinado. Você é crente e é amigo de todo mundo. Não tem um negócio errado aí? Não tem uma coisa que não está encaixando? A gente ser amigo da gente aqui, beleza, todo mundo está no radical. Mas e lá fora? Tem uma coisa errada, não? Não foi isso que Jesus falou que ia acontecer. Mas a gente precisa rever as nossas ações. É a gente que tem que mudar. A gente fala muito isso no encontro de casais. Isso é para qualquer coisa. Você quer o seu marido carinhoso? Seja carinhosa com ele. Você quer que seu marido te dê satisfação? Dê satisfação a ele. Você quer que o seu marido tome a frente das coisas? Sai da frente das coisas. Ah, mas vai romper, vai quebrar no chão. Deixa quebrar. A hora que der errado, você fala, deu ruim, né? Como que você vai resolver isso agora? Não adianta você ter expectativa da sua esposa mudar, do seu marido mudar, dos seus filhos mudarem, sendo que o problema começa aqui. Muda você. Muda você. Muda você como cristão, muda você como marido, muda você como esposa, muda você como pai, muda você como mãe, como profissional. Muda você.
Porque daí as mudanças vão começar a acontecer em volta de você. É desesperador a apostasia da igreja. A gente está dando palavra de dor. Gente, olha, eu nunca tive tanta empatia com Jeremias. Por isso que ele chorava. A gente está dando palavra de dor. Ele falou por 40 anos. Se arrependam, senão vocês vão ficar escravos da Babilônia. Aí o que eles fizeram? Vamos fazer aliança então com o Egito. Porque se fizer aliança com a Babilônia, é aí que nós vamos virar escravo. Piorou. A aliança que eles tentaram fazer com o Egito foi o que fez eles irem para a Babilônia. 40 anos Jeremias falou. E eu fico pensando, eu acho que o povo fazia com Jeremias igual tem feito com a gente. Nós estamos pregando aqui dor, sofrimento, e as pessoas dormem. Não dormem assim no entendimento, dormem real. Outro dia eu vi tem um pregar aqui da frente, vocês vão ver. Outro dia eu vi uma profeta falando, falou, gente, tem um espírito nas igrejas de indolência. Eu tive que procurar no dicionário, porque eu não lembrava o que era indolência. Nas igrejas, para quê? Para o povo não ouvir. Que se você não ouve, não entende, você não muda o seu comportamento. E eu não estou falando que a pessoa é culpada, não. É um sono incontrolável. Tem gente que dorme dirigindo. É a prova de que não se controla. Mas esse espírito está agindo na igreja porque a gente está falho. Porque a gente não está fazendo a nossa parte. O Charlie Kirk foi assassinado pelo que ele falava. Eu vou colocar aqui o vídeo dele falando sobre o papel da igreja. Pode pôr, por favor, Fê. A legenda tá rápida, depois eu coloco esse vídeo no grupo do WhatsApp. Remind each other what church is. Church is not a place where you go to be affirmed. Church is a place where you go to be saved and corrected. It is not a place to be told about how your lifestyle is the greatest thing ever. You go there to be reminded that you need a Savior and that your life is currently in error. But people don't like that. They say, well, that's not very nice if I tell the people that come to church in that way. Well, hold on a second. What exactly are you running here? Is it a church, which is about correction and elevating the divine? Or is it a place where a TED Talk occurs with organized parking, above average coffee, and a motivational speech, and good music with nice lights? What exactly are you running there? You see, a church, in its proper, a church should be unafraid to go against the culture and not conform to the world, but preach the word. You are too high on your own supply of Christian doctrine. É o seguinte, a igreja não é um lugar para passar a mão na sua cabeça. A igreja não é um lugar para você receber elogio. A igreja é para te confrontar. É para você corrigir sua vida. E aí, quando a gente coloca a gente na igreja e começa a corrigir, tem pregação difícil, não gosto, aquela igreja só apanho. Muita palavra dura. Você quer ir com palavra mole para o inferno? Irmão, você não é a última bolacha do pacote, não. Você não está tão lindo, não. Nunca idolatrei ninguém. Nasci crente. E você mesmo está idolatrando? Porque eu já me idolatrei por anos e anos da minha vida. Onde eu era a pessoa mais importante que eu mesma tinha. A gente tem que fazer diferença na sociedade para que a sociedade mude. Se eu fizer com quem está em torno de mim, a Rosa fizer com quem está em torno dela, a Cidinha fizer com quem está em torno dela, e assim cada um, a gente mudou a sociedade. A sociedade está do jeito que está, irmãos. Porque a gente se sente melhor do que eles que estão lá fora. Mas tem uma coisa para falar para você. A Bíblia não é para ímpio. Quem é ímpio não lê Bíblia. Isso aqui é para crente. A Bíblia é para crente. Não pense você que você estando salvo, está a salvo porque não está. Você vai perecer junto com eles. Porque Deus é justiça. Eles estão perecendo porque a gente não fala. Eles estão perecendo porque a gente não comporta. Não se comporta igual a um crente mesmo. Começa com as suas ações. A hora que você tiver abertura, você fala da palavra. O Lucas esteve aqui e falou, gente, às vezes eu passo meses só ajudando eles a pintar uma parede, a fazer, não falo um versículo. E aí, do nada, eles se convertem. Dorcas. O Forna falou assim, eu montei uma escola. Vão sair médicos crentes, vão sair advogados,
Vão sair engenheiros. Também pastores. Ele não está fazendo uma escola para formar um monte de pastor, porque pastor precisa de ovelha. Ele está formando uma escola para mudar a sociedade. Ele está formando uma escola para fazer profissionais influentes nas empresas. Todo mundo aqui trabalha, a gente está sendo influente? Ou a gente está e não... Isso aí é um assunto delicado, não dá para falar. Ai, isso aí também não. Nossa, essa pessoa não gosta de ouvir. O que você está fazendo lá? Que nós possamos sair daqui igual Dorcas. A pessoa não merece, faço bem. A pessoa merece, faço bem. Ah, mas eu não tenho nada, faço o que você tem. É pão, faz pão. A Guisa limpava a igreja. Todo mundo reclamava dela. Sabe o que ela fazia? Ela orava em cadeira por cadeira. Faxineira. A Guisa ficou doente, foi embora para o sul com a família dela. A igreja entrou em colapso. A igreja entrou em colapso. Todo mundo entendeu que era porque ninguém orava mais nas cadeiras. Você precisa ser alguma coisa para fazer algo grande? Não. A gente que sobe aqui tem maior responsabilidade diante de Deus. Porque o que eu falo aqui para vocês de cima vai para o YouTube e atinge milhares de pessoas. Então, a quem eu muito der, muito eu vou requerer, é o que Deus fala. Então, se eu tenho um maior impacto, Deus vai cobrar mais de mim. Eu tenho mais responsabilidade. Mas eu não tenho mais valor. Eu não sou mais importante. Então, não se apeguem a cargos na igreja para poder agir de alguma forma. Você não tem que ser crente só aqui. Você tem que ser crente lá fora. Aqui todo mundo é crente, todo mundo conhece a palavra. Que você possa ser Dorcas nos seus vizinhos, no seu trabalho, aonde quer que você vá, na fila do banco, na fila da padaria, na fila da farmácia, que você possa ser Dorcas. E que esse espírito de apostasia, de indolência, seja repreendido na nossa vida, em nome de Jesus. Que você possa ser a estrela que brilha no mundo, igual Deus falou aqui na palavra. Não se acovarde, porque ficar com medo e se trancar não vai impedir você de passar pelas dores que o mundo vai passar. Mas se você for soldado fiel, você está guardado. A bala vai desviar de você. Amém?